Me falem se vai aparecer aí o material. Apareceu? Tá Tá sim, aparecendo? professor. Tá? Tá. Tá. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando da seleção de medicamentos, né? Então, todo aquele processo de seleção. Semana passada, a gente terminou falando de quais são os passos dessa seleção, as etapas, né? E hoje a gente vai, então, falar de um item que foi falado anteriormente, que eu falei que eu ia comentar novamente, que são os critérios de seleção de medicamentos. Então, assim, cada lugar vai ter os seus próprios critérios, né? Então, vai se basear em alguma coisa para selecionar os medicamentos dentro do hospital. Existem alguns que são padrão e a gente vai ver alguns aqui, mas cada hospital vai poder criar os seus, né? Se de repente. Peraí, que chegou alguém. Se de repente tem alguma situação especial dentro de um determinado hospital, e essa situação pode ser importante na hora da escolha dos medicamentos, isso vai ser levado em consideração. Então, é muito relativo, né? Que critérios que vão ser estabelecidos. Mas tem alguns que são meio básicos e que praticamente todo hospital vai utilizar esses critérios. E para que esses critérios? A gente tem que tirar de algum lugar, né? Uh, informações que ajudem a gente a selecionar. Se a gente não tiver informações, como é que a gente vai selecionar os medicamentos? Né? Então, a gente tem que ter esses critérios que vão dizer para a gente, olha, aqui nesse ponto, você vai ter que fazer uma escolha entre o que vai, né, ficar como medicamento selecionado e o que vai sair fora, que a gente não vai ter, não vai selecionar. Então, é essencial que a comissão que trabalha, né, com esse processo de seleção estabeleça esses critérios. E esses critérios, então, têm que ser escritos, né, descritos, e tem que ser, então, levados em consideração e tem que ser, obrigatoriamente, na verdade, eles vão ter que ser analisados. Então, é muito difícil a gente falar assim, um hospital utilizou tais critérios, porque ele utilizou critérios que são importantes para ele. Um outro hospital vai utilizar, muitas vezes, outros critérios que são importantes para ele, tá? Mas vamos ver aqui alguns exemplos para que vocês tenham uma noção. Então, alguns critérios que são comuns em praticamente todos os hospitais. Primeiro, selecionar medicamentos com níveis elevados de evidência de eficácia clínica, que devem ser obtidos através de ensaios clínicos com delineamentos adequados à pesquisa com seres humanos. Basicamente, o que está falando essa frase aqui é que a gente vai escolher medicamento que, né, já tem comprovação, tem resultado positivo e que já está praticamente registrado no mercado e já está no mercado. É muito difícil, e a gente daí precisa de autorizações especiais e tudo mais, a gente ter um medicamento que esteja em fase experimental. Nesses casos, né, se tiver em fase experimental, existe todo um padrão de trabalho para que o hospital consiga trabalhar com um determinado medicamento. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, mas há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu não me lembro bem, tem a ProRenal aqui em Curitiba, que não é exatamente um hospital, né, mas vamos considerar a ProRenal como exemplo. Eles trabalham com pacientes renais e uma indústria estava desenvolvendo e trabalhando, então, naquelas fases de estudo. Eles já estavam numa fase que tinha que trabalhar com pessoas doentes, né, pessoas com
patologias ligadas ao objetivo do medicamento. E daí eles fizeram um tipo de convênio, vamos dizer assim. É uma associação, na verdade, que, então, poderia-se testar aqueles medicamentos dentro do hospital, claro, dentro das regras, tudo certinho, passando por comitê de ética, aprovação, tudo mais, em pacientes que tivessem interesse em participar desse estudo, né? Então, aí sim existe essa possibilidade. Caso contrário, a gente vai trabalhar só com medicamento que realmente já esteja no mercado, registrado, tudo certinho, né? E estar no mercado não quer dizer que tenha também eficácia clínica alta. Muitas vezes a gente tem vários medicamentos para a mesma patologia, que alguns têm eficácia maior do que os outros. Obviamente que, né, vai ser pensado mais naquele que tem uma eficácia maior do que o seu concorrente. Mas daí tem que analisar outras coisas também, preço, possibilidade de compra, se é fácil, se não é, se tem no mercado quantidade suficiente, né, para não ter aquelas faltas constantes. Então, várias coisas vão ser levadas em consideração. Mas um dos pontos, então, é pensar no medicamento, né, aquele que tem uma maior eficácia. Nem sempre vai ser possível o de maior eficácia, mas a gente vai, pelo menos, tentar, né, analisar para ver se é possível. Então, pensem que todos esses critérios que a gente estabelece têm que ser analisados em conjunto. A gente analisa, obviamente, separadamente, mas tem que analisar em conjunto também, junto com todas as opções que a gente tem dentro do nosso mercado. Que mais? Outro critério, eleger entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica. Então, a gente tem que pensar assim, tem lá 3, 4 medicamentos que, no final das contas, eles têm a mesma eficácia, ou muito próxima. Qual que eu vou escolher? Bom, o primeiro critério é aquele que é menos tóxico, né? Quanto menor a toxicidade, mais seguro ele se torna para a gente administrar no dia a dia. E também a gente vai pensar já na questão da comodidade posológica. Então, a gente tem que pensar o que é melhor. A gente ter um medicamento que ele é administrado uma vez por dia ou um medicamento que é administrado 3 vezes por dia. Claro que aquele que é administrado uma vez por dia traz muito menos trabalho para o hospital, né? E trazendo bons resultados para o paciente, é melhor para ele também. Porque a gente não está pensando aqui só na questão de comprimido que a pessoa tem que tomar. Pode ser um comprimido que a pessoa tem que tomar, mas pode ser um injetável, né? 3 vezes por dia um injetável, para a pessoa já é um pouco mais complicado. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Outro critério, padronizar medicamentos cujo custo de tratamento dia e custo da duração do tratamento sejam menores, nunca esquecendo de preservar a qualidade. Então, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, porque muitas vezes a gente pensar num comprimido pelo custo unitário dele, isso não quer dizer muita coisa. Pensem assim, eu tenho um medicamento, um analgésico, que a pessoa toma uma vez por dia, e cada comprimido custa R$ 1, tá? E eu tenho um outro analgésico que a pessoa tem que tomar 4 vezes por dia, mas cada comprimido custa 50 centavos. Qual que vai sair mais caro? O segundo, né? Porque vai sair R$ 2 o tratamento por dia, certo? Isso quer dizer que o tratamento com esse segundo é mais caro? Não sei, a gente tem que ver o tratamento total. O primeiro, digamos que o tratamento seja de 3 dias, então o custo total vai ser de R$ 3. Mas esse outro é um dia só. O tratamento completo dura um dia só, ou seja, vai gastar R$ 2. Então a gente precisa ver isso, não só a questão do preço da dose, né? Mas a forma como ele é administrado também, para ver quanto que ele custa
para o paciente por dia e quanto que custa o tratamento completo. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. Não adianta comprar o mais barato, né? Então, aquela coisa do hospital que compra tudo pelo mais barato e não pensa nessa questão do valor do tratamento, muitas vezes pode ser que o barato realmente saia caro, porque talvez o tratamento seja mais longo, precise utilizar mais doses e assim por diante. Então, é importante a gente ver principalmente a questão dessa duração completa do tratamento e não só ver o preço da dose. Que mais? Padronizar do fármaco escolhido, especialidades farmacêuticas que tenham informações sobre biodisponibilidade e parâmetros farmacocinéticos. Então, a gente precisa saber, né, essa questão da biodisponibilidade e da farmacocinética, né, para que a gente entenda, então, qual fármaco que vai trazer, né, um melhor resultado, muitas vezes, qual fármaco que vai ser mais difícil o tratamento, tudo mais, pensando na questão da biodisponibilidade e dessa questão da farmacocinética. Muitas vezes você toma uma dose muito grande de um comprimido, né? Mas o que acontece? Ele vai passando muito pouco pelas barreiras, então chega lá no estômago, o ácido já inibe, né, uma parte desse produto. Daí, uma outra parte já não consegue passar pela barreira do estômago, outra parte já fica retida lá no, no fígado. E assim vai, né? De repente você tem que tomar uma dose muito grande e lá no final a ação do produto, né, acaba sendo, para você conseguir atingir a ação, você tem que tomar uma quantidade muito grande. E tem outros fármacos que, né, eles passam facilmente por essas barreiras e uma pequena concentração é suficiente para chegar lá no local e fazer o mesmo efeito, né? Então é importante a gente ver isso, porque tudo isso a gente tem que pensar que são produtos químicos que estão entrando no nosso organismo. Se fica muita coisa no fígado, sobrecarrega o fígado e assim por diante. Que mais? Outro critério que é comum se pensar. Escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica um representante de cada categoria química ou com característica farmacocinética diferente, ou que possua característica farmacológica que represente vantagem no uso terapêutico. Então, por um exemplo bem simples, a gente tem vários antibióticos no mercado com ações diferentes, né? Então, a gente tem grupos de antibióticos diferentes que têm composição química diferente e a forma de ação, a distribuição deles no organismo são diferentes. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos um representante para cada um desses grupos, certo? Vou escolher só sei lá, um antibiótico entre todos esses. Não dá, porque a gente tem que pensar que tem diferentes grupos, né, com características químicas diferentes e a gente tem que ter um representante de cada um, pelo menos, tá certo? Por quê? Porque cada um deles vai ter ações diferentes também e a gente precisa, então, para conseguir combater a maior parte das infecções, a gente tem que ter diferentes tipos de antibióticos. E dentro de outras ações terapêuticas também é a mesma coisa. Lá nos anti-inflamatórios a gente tem mais de um tipo de anti-inflamatório, né? Então a gente precisa ter um representante de cada um pelo menos. Não dá para pegar um anti-inflamatório só e dizer não, vamos usar isso aqui para tudo. Então tem que ter pelo menos um representante. Aqui é uma situação interessante: evitar a inclusão de associações fixas, exceto quando os ensaios clínicos justificarem o uso concomitante e o efeito terapêutico da associação for maior do que a soma dos efeitos dos produtos individuais.
Vou dar um exemplo bem simples para que vocês entendam, mas isso acontece muitas vezes, de a gente ter, né, duplas que são administradas juntas. Muitas vezes, quando elas são administradas separadas, elas não têm o mesmo potencial de ação do que quando elas são administradas juntas. Vou dar um exemplo bem simples, talvez vocês não conheçam mais porque não existe mais, mas a gente tinha antigamente nas farmácias umas injeções antigripais, que eram duas ampolas, uma com vitamina C e a outra com óleo de eucalipto, alguma coisa assim. E elas tinham que ser administradas juntas. Então você ia até a farmácia e a gente, para aplicar, a gente tinha que abrir as duas ampolas e misturar as duas para fazer a aplicação. Agora imagine então que eu compro uma caixa desse produto, né? E vem lá 50 ampolas de vitamina C e 50 ampolas de óleo de eucalipto. Muito bem. E a caixa está lá, armazenada tudo certinho, e de repente cai um produto em cima dessa caixa e acaba quebrando algumas ampolas de vitamina C. Quebrou 5 ampolas de vitamina C. O que vai acontecer com as 5 ampolas de óleo de eucalipto que fazem parte desse conjunto? Eu vou ter que jogar fora, porque não vou ter utilidade para ela sozinha, tá? Então, se isso acontecer, eu vou perder, na verdade, 5 ampolas de um e 5 ampolas de outro, porque eu não vou conseguir utilizar aquelas outras 5 ampolas. E aqui a gente tem alguns casos que essas associações, né, elas são meio padrão, assim, e separadamente, muitas vezes, ou elas não têm um resultado adequado, ou o resultado é muito menor do que o resultado dessa associação. Então, de repente, pode ser que aqui são produtos que a gente compra separadamente. Então, eu vou comprar o item A, uma caixa do item A, e uma caixa do item B. E quando acontecer de repente, faltar no mercado o item A, eu tenho o item B para comprar, mas o item A está em falta, a indústria não está produzindo. O que vai acontecer? Eu não vou poder e nem devo comprar o item B, porque ele vai ficar parado lá, porque a gente só vai utilizar a associação dos dois. Então, assim, é arriscado a gente ter esse tipo de situação dentro do hospital. Porque se faltar um dos componentes, a gente não vai conseguir, né, ter o tratamento e, ao mesmo tempo, a gente vai ficar com o produto, né, o outro produto que a gente conseguiu comprar, ele vai ficar parado lá, podendo, de repente, ir até chegar à expiração de prazo de validade e tudo mais, e a gente perder aquele produto. Então, deve-se evitar esse tipo de associação, tá? A não ser que cada um deles possa ser utilizado também tranquilamente, e daí a gente tem que analisar isso se nosso hospital teria essa possibilidade de utilizar ele separadamente. Então pode utilizar separadamente, mas também pode utilizar em alguns casos em conjunto. Aí é outra história, mas se for só administração de A mais B para um tratamento, daí a gente tem que evitar. O que mais? Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento e adequação à faixa etária. Então, aqui eu sempre utilizo o exemplo do xarope, né? A partir do momento que eu abro um xarope, ele perde aquele prazo de validade dele e ele tem, então, que ser utilizado rapidamente. Alguns hospitais fazem, inclusive, um cálculo de quantidade e de prazo de validade, diminuem bastante o prazo de validade. Porque, afinal de contas, eu abri o xarope, eu expus ele ao ar, né? Então a possibilidade de contaminação é maior. Então, imaginem o caso de um paciente adulto que ele tem que tomar
sei lá, 5 dias, uns 10 ml de xarope. Então, ele vai tomar aí 50 ml e o frasco tem 100 ml. O que eu vou fazer com os outros 50 ml que sobraram? Vou ter que esperar um outro paciente utilizar, né? Então, um médico prescrever, dentro daquele prazo que a gente reduziu de utilização. Então, às vezes, dentro de uma semana. E se não utilizar? O que vai acontecer com aquele xarope? Vai ser jogado fora. E daí isso pode acontecer, por exemplo, com xarope de adulto e o mesmo xarope, né, que a gente compra como xarope infantil. E de repente, no mesmo dia que foi aberto o xarope adulto, foi aberto o xarope infantil para uma outra criança. Também ela tomou 50 ml e sobrou 50 ml. Que era um tratamento diferente. Né? Então, por quê? Porque era xarope infantil. Então, eu vou ficar com um xarope adulto aberto e um xarope infantil aberto, esperando que, né, exista a oportunidade de utilizar aquela quantidade restante rapidamente. Caso contrário, a gente vai jogar 2 frascos de xarope fora. Por que eu não posso utilizar, então, um xarope que seja de uso adulto e pediátrico ao mesmo tempo, mudando só a dose, o volume que é administrado? Assim, eu teria, então, aquele xarope aberto, o adulto utilizando e a criança também utilizando num volume menor, né? Mas eu iria usar mais do mesmo frasco e se eu fosse perder produto, eu iria perder bem menos produto. Então, dessa forma, a gente tem que dar prioridade para essas formas farmacêuticas que a gente consiga fracionar. Então, se eu preciso ter xarope, que preferencialmente seja um xarope que eu possa compartilhar com adulto e criança. Se eu tenho possibilidade de utilizar um produto em gotas, né, e que o fracionamento seja feito em quantidade de gotas conforme peso, ou o adulto tantas gotas e criança tantas gotas, melhor, porque o meu medicamento ele vai ser utilizado mais rapidamente, né? Então, aquele frasco que eu abri vai ser utilizado mais rapidamente. Tem formas farmacêuticas que não tem muito o que fazer, né? Mas se for possível, a gente tem que dar uma certa prioridade para essas, porque a gente tem que pensar bastante na economia de produto, né? Evitar ao máximo descartar medicamento no ambiente e evitar ter produto, né, aberto ali sem possibilidade de utilização, né, que é um dinheiro jogado fora. Não vou cobrar do paciente o vidro de xarope inteiro. Tem lugar que cobra, né? O paciente tomou meio vidro de xarope, mas é cobrado o vidro inteiro. Tem lugares que cobram pela quantidade de produto que foi dispensado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, se a gente pode dar preferência para uma forma farmacêutica que a gente consiga flexibilizar, melhor. Outra questão que é bastante importante, né? Infelizmente, a gente vive numa situação que os produtos são fabricados, mas a gente não tem 100% de certeza que eles vão estar sempre disponíveis, né? Às vezes falta matéria-prima lá na indústria, às vezes eles começam a segurar produto porque querem aumento de preço, chegando no final de ano eles fazem uma produção em grande escala para depois os funcionários ficarem em férias coletivas por um tempo, e daí de repente a busca é muito grande, começa a faltar produto, tudo mais, então a gente tem que, né, pensar nisso também. Então, o ideal é que a gente consiga, né, quando a gente faz essa seleção e padroniza esses medicamentos dentro do nosso hospital, a gente tem que pensar que pode acontecer de repente eu ter uma emergência e um produto lá que sai bastante, né?
falte por algum motivo, ou porque o meu fornecedor não tem, ou porque teve uma busca bastante grande, os médicos prescreveram bastante e acabou faltando o produto. E eu preciso desse produto de imediato e o meu fornecedor diz que vai demorar algum tempo para entregar. Não posso ficar sem. Então, se eu tiver a possibilidade de comprar numa farmácia esse produto, melhor. Então, o ideal é que a gente, então, selecione produtos que a gente possa comprar na farmácia de dispensação, evitando, né, aqueles produtos que sejam só de uso hospitalar, porque daí restringe bastante a nossa busca quando é necessário. E não é só medicamento, né? Outros produtos também, os correlatos também. De repente, eu padronizar correlato que eu consiga comprar nas farmácias ou nessas distribuidoras de material médico hospitalar. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, a gente tem que pensar um pouco em tudo. Que mais? Os antimicrobianos, a gente não vai selecionar aquela comissão que a gente montou, não vai ser a comissão que vai decidir sozinha quais são os medicamentos antimicrobianos que têm que ser selecionados e padronizados dentro do hospital. A gente vai buscar ajuda da comissão de controle de infecção hospitalar, que eles trabalham diretamente com a infecção hospitalar dentro daquele hospital, então essa comissão sabe exatamente qual que é o comportamento da infecção hospitalar, né? Então, quais são os micro-organismos prevalentes, eles sabem tudo, né? Eles conhecem tudo sobre a infecção hospitalar dentro daquele local. Então, quando for feito o processo de seleção dos antimicrobianos, sempre a gente vai pedir ajuda para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque eles que vão dizer para a gente, olha, o que a gente tem aqui são micro-organismos tal, tal e tal, então a gente recomenda que tenha antibiótico do grupo tal, do grupo tal, do grupo tal, tá? Então, é bastante importante que a gente tenha essa ajuda dessa comissão. Outra coisa importante é que a gente, então, no processo de seleção, já conversando com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gente faça, né, uma escolha bastante importante, que é escolher, então, os medicamentos de uso diário, antibióticos, né, e a gente escolher, também com a ajuda da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, alguns antibióticos para a gente deixar reservados. Reservados como? Alguns antibióticos que sejam mais recentes no mercado, que tenham um espectro de ação maior do que a maioria dos antibióticos. Então, geralmente são aqueles mais novos, os que são lançados por último, que não estão sendo ainda muito utilizados e que os micro-organismos ainda são suscetíveis, né? Não estão ainda com aquela resistência que, né, os antibióticos mais antigos podem causar. E a gente, então, selecionar alguns antimicrobianos desses e esses seriam os antimicrobianos que a gente deixa guardado, né? Não utiliza, só vai utilizar assim em casos extremos. Então, imagine uma pessoa que foi tratada com todos os antibióticos possíveis, né, que a gente tem dentro do hospital, e mesmo assim não está tendo resultado. Aí a gente parte para esse antibiótico específico que, teoricamente, os micro-organismos não têm ainda resistência. Mas isso é, assim, o último caso, né? Então, esse é o tipo de medicamento que a gente quer que expire o prazo de validade, que a gente tenha que jogar eles fora sem utilizar. Porque enquanto a gente tem esses medicamentos guardados lá e não precisa utilizar, a gente tem a certeza de que a infecção hospitalar dentro daquele estabelecimento está controlada. Agora, quando vem algum caso assim
né, que antibiótico nenhum traz um resultado bom, e a gente precisa utilizar esses medicamentos, então a gente tem que ficar já de orelha em pé, porque provavelmente está se perdendo o controle da infecção dentro do hospital. Então, esse é o único caso que a gente quer que o produto expire mesmo. Expirou é porque tá controlado. Outra coisa bastante importante, né? Isso eu acho que é fundamental e a primeira regra que a gente deve estabelecer quando a gente for selecionar medicamento, que é padronizar o medicamento pelo nome do princípio ativo e não pelo nome comercial, né? Esse nome do princípio ativo é aquele nome que a gente tem pela DCB, que é a Denominação Comum Brasileira, que é uma listagem, né, que a gente tem oficial que diz qual que é o nome daquele produto específico. Por exemplo, a gente tem um produto que é bem conhecido, que você pode encontrar ele no mercado como Tilenol, tá? Você pode encontrar ele no mercado como paracetamol e você pode encontrar ele no mercado como acetaminofén. Até essa semana eu vi um frasco de Tilenol americano e no Tilenol americano vem escrito como acetaminofén. Eles têm uma outra listagem de medicamentos lá com os nomes comuns. Aqui não. Aqui no Brasil está estabelecido como paracetamol. Então, ou você tem o nome fantasia, que é a marca, né? Então, Tilenol, ou você vai ter o produto com o nome tirado dessa denominação comum brasileira, dessa listagem de nomes, como é que posso dizer? Nomes padronizados pelo nosso sistema, pelo nosso Ministério da Saúde. Então, o ideal é que a gente trabalhe, então, quando eu fizer uma seleção e padronizar os meus medicamentos, eu utilize o nome do princípio ativo. Por quê? Porque se ele está padronizado pelo nome Tilenol, por exemplo, eu não vou poder comprar outro produto que não seja o Tilenol. Aí eu fico refém de preço e da disponibilidade no mercado. Então, o preço que me cobrarem do Tilenol é aquele que eu vou ter que pagar. Eu posso até negociar um pouco, mas é aquele preço. Agora, se for paracetamol, quantas opções diferentes eu tenho de paracetamol? Preferencialmente, eu vou buscar o genérico, né? Então, dentro do genérico, quantas opções eu tenho de empresas que fabricam paracetamol? Daí eu consigo, muitas vezes, então, obter um preço melhor, porque eu tenho o paracetamol. Agora, Tilenol. Faltou Tilenol no mercado. Eu posso comprar paracetamol? Não, porque o que está padronizado, o que foi selecionado, foi o Tilenol. E eu fico refém do Tilenol. Tá? Agora, se eu padronizo pelo nome do princípio ativo, paracetamol, eu faltou, né? Não consegui comprar. Eu geralmente compro lá da Medley, né? Mas não tem no mercado, faltou. Posso comprar paracetamol, então, da Teuto? Posso. É paracetamol. É o que está padronizado lá. É o que está escrito no documento que a gente vai fazer. Então, tranquilo. Então, essas são algumas regras que a gente estabelece, né? E daí tem que seguir essas regras na hora de selecionar. Então, é uma forma, então, de a gente já fazer esse processo de seleção dentro de critérios bem rígidos. A gente tem que seguir aquilo que foi determinado, então, ok? E, obviamente, cada hospital tem o seu comportamento diferente, né? E daí, então, cada um vai criar as suas próprias regras também. Essas aqui são algumas que são comuns para praticamente todo hospital. Mas existe muito mais que pode ser feito como regra. Eu falei das comissões, né? Então a gente vai ter, fora a comissão de controle de infecção hospitalar, que ela participa de uma parte pequena, importante, mas pequena do processo todo,
a gente vai ter duas comissões que vão trabalhar durante todo o tempo. A chamada Comissão de Padronização de Medicamentos e a Comissão de Farmácia Terapêutica. Essas comissões elas são montadas lá no começo, né? Então, quando o diretor clínico determina quem são as pessoas que vão trabalhar nesse processo de seleção, aí é feito né? São criados dois grupos em cima daquelas pessoas que são determinadas, e cada grupo vai ter algumas atividades específicas. As atividades, né, acabam sendo semelhantes, muitas vezes, né, com o mesmo objetivo, mas elas acabam sendo, então, em alguns pontos, elas são um pouco diferentes. A comissão de padronização vai fazer algumas atividades específicas e a de farmácia terapêutica vai fazer outras atividades específicas, mas sempre para fazer seleção. A comissão de padronização, né, então o próprio nome diz, vai fazer a padronização dos medicamentos. Então, a padronização, até coloquei uma definição aqui, é a relação básica de medicamentos selecionados para constituir os estoques das farmácias hospitalares, objetivando o atendimento médico hospitalar de acordo com as suas necessidades e peculiaridades locais. Ou seja, a gente vai analisar os medicamentos, selecionar os medicamentos, né? E aqueles medicamentos que foram, então, os escolhidos para fazer parte da nossa farmácia, basicamente são os medicamentos que a gente chama de padronizados. Então, são os medicamentos que vão ser o padrão de utilização ali dentro do hospital. Então, a gente faz o processo de seleção e o resultado é a padronização de medicamentos. E a gente transforma isso num documento também, né? Então, é a relação que a gente faz de todos os medicamentos que a gente selecionou. Atribuições da comissão de padronização, então. Eles ajudam a selecionar os medicamentos, né, para uso no hospital, redigem essa padronização, ou seja, colocam isso no papel, fazem lá um documento, né, falando de todos os medicamentos, e também essa comissão vai cuidar da atualização. Então, como eu comentei com vocês, né, anteriormente, vai ter produto que sai do mercado, a gente vai ter que tirar, então, dessa relação, novos produtos, né, mais interessantes do que aqueles que a gente tem selecionados podem aparecer, e daí a gente estudar e ver se coloca aquele novo produto. Então, lista dinâmica, né? E a comissão de padronização vai também fazer a divulgação das informações. Não adianta a gente, então, fazer essa seleção, né? Vamos fazer o processo de seleção. Vamos, então, criar uma listagem, criar um documento falando de cada um desses medicamentos que a gente tem dentro do hospital. Se a gente não passa isso, por exemplo, para os médicos, eles vão saber que medicamentos que eles podem prescrever a partir desse momento, se eles não tiverem essa informação dentro desse documento, não vão saber. Então, a gente precisa divulgar para todos os que têm contato com o medicamento, quais são os medicamentos que a gente selecionou. E a comissão de farmácia terapêutica, responsável por desenvolver e supervisionar todas as políticas e práticas de utilização de medicamentos no hospital, com o objetivo de assegurar resultados clínicos ótimos e um risco potencial mínimo. Então, quem faz isso é a comissão. Ou seja, eles vão trabalhar principalmente com a parte de depois, né, que ocorre esse processo de padronização, né, com tudo que vem a seguir. Por exemplo, vão ser criados protocolos para a utilização desses medicamentos em determinadas patologias. Então, eles vão desenvolver esse material. Vão desenvolver informações, por exemplo, na hora da aplicação, na hora da administração desses medicamentos lá para o pessoal da enfermagem. Então,
Imagine que tem certos medicamentos que têm algumas regras que têm que ser seguidas para fazer a administração. Então, eles precisam trazer essas informações para o pessoal que vai fazer a administração. Então, eles vão trabalhar com isso também, para que lá no final a gente tenha o melhor resultado no tratamento do paciente. Também outras coisas até dentro da farmácia, né? Questão de armazenamento, como tem que ser feito, o que tem que ser feito. Todas aquelas informações relacionadas ao medicamento, essa comissão vai trabalhar. Assessora a diretoria clínica nos assuntos relacionados a medicamentos e a terapêutica e serve como elo entre a farmácia e a equipe de saúde. Então, como eu comentei, essa comissão ela vai buscar, né, as informações e levar essas informações para todos os participantes, né, que têm ligação com o medicamento dentro do hospital. Vão trabalhar com ações educativas, assessoria técnica, divulgação de medicamentos, treinamentos, tudo que for necessário, criação de folder, criação de vídeo, se for o caso, qualquer coisa que percebam que seja necessário para trazer informações para esses funcionários que têm ligação direta com o medicamento. Então, essa comissão ela é mais teórica do que prática. A outra comissão, né, ela seria mais prática de fazer a coisa, e aqui seria mais teórica, de buscar informações e passar essas informações. Metodologia para processo de seleção. Então, qual que é o método para se fazer esse processo de seleção? Aqui é o passo a passo de verdade, né, detalhado. Primeiro, levantamento e análise de dados. Então, o que vai ser feito de levantamento de informação? Verificar necessidades terapêuticas relacionadas às patologias tratadas no hospital. Então, a gente precisa entender quais são as patologias, então, por isso, a gente buscar as informações nosológicas do hospital, né? Saber como que é o comportamento das doenças no hospital e no entorno. A gente sabendo quais são as doenças que são comumente tratadas e aquelas que podem ser tratadas dentro do nosso hospital, a gente vai, então, ver quais são as terapias, né? E quais são os medicamentos que são utilizados por consequência. Dessa forma, a gente já tem, então, informações bastante importantes. A gente vai verificar o que é hábito de prescrição já, né? Então, como que os prescritores trabalham com diversas terapêuticas, né? Vão verificar aquilo que funciona e aquilo que pode melhorar. Aquilo que funciona a gente vai deixar, né? E aquilo que pode melhorar a gente vai estudar. E vai verificar também, coisa bastante importante, né? Condições que possam influir ou limitar a eleição de certos medicamentos. Então, a gente tem que verificar, por exemplo, tem medicamento caríssimo, a gente tem dinheiro para comprar? Isso é importante. Não adianta a gente colocar um medicamento lá que é super caro, se o hospital não tem condições de comprar, né? É perda de tempo. Não, tem sim. Mas é que toma muito espaço esse medicamento. A gente tem área de armazenamento suficiente para isso? Daí a gente tem que verificar. Tem que verificar questão logística. Onde que tem esse produto? É fácil de conseguir? Se o distribuidor não tiver, eu posso comprar na farmácia? Tudo aquilo que a gente viu, né? Então, tudo isso a gente vai levantar antes de qualquer coisa, antes de fazer o processo em si. Então, a gente tem que ter tudo muito claro, né? Então, todas as informações muito claras para que, na hora de selecionar, a gente, então, possa fazer a melhor seleção possível, sem depois ter que refazer todo o trabalho. A primeira vez que a gente fizer esse processo completo, né, de seleção, vai ser uma vez só que a gente faz o processo completo. Depois a gente vai só atualizando, né? Mas o ideal é que a gente já faça esse processo e que as atualizações não sejam muito frequentes, né? Não precise tirar o medicamento para colocar outro, só
em casos muito específicos, mas é capaz de acontecer, né? Então, nesse processo inicial, a gente selecionar alguns produtos que a gente vê, né, com o passar do tempo, que não funcionaram, vamos dizer assim. Mas o ideal é que a gente faça, então, um levantamento bem aprofundado de todas essas informações para a gente evitar ao máximo que isso venha a acontecer. Selecionamos o medicamento e daí a gente percebeu que não funcionou na prática, né? Isso vai acontecer, vai, mas a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. De repente, metade dos medicamentos não funcionaram. Daí isso já é bastante complicado, né? Então, para evitar isso, esse levantamento de dados e o estudo desses dados é bastante importante. Aí a gente parte para, né, depois que a gente levanta todos essas informações e analisa todos os dados, a gente parte para prática mesmo, né, de fazer o processo de padronização. Então, a gente vai já trabalhar com aquelas informações comentadas anteriormente, né? Então, a questão da classificação, né? Temos lá diversos tipos de antibiótico, então, quais antibióticos que a gente vai escolher, né? Quais grupos que a gente vai escolher, formas farmacêuticas de apresentação em dose, a gente já tem, então, que trabalhar com isso. Lembrando que, quando a gente for fazer o processo de descrição do nosso documento, né? Porque a gente não vai ficar com isso na cabeça, né? A gente não vai simplesmente fazer uma lista. A gente precisa ter um documento escrito falando de cada produto que a gente vai padronizar, vai selecionar e vai padronizar. Então, são algumas informações que a gente precisa ter para poder passar, por exemplo, lá para o médico. Então, o médico ele vai receber um documento, como se fosse um manual, e daí lá vai ter a relação de cada um dos medicamentos. Mas é só o nome do medicamento? Não. Você vai ter que falar o nome do medicamento, uma descrição, né, do medicamento, utilização dele, como que é o processo de utilização, como que é o tratamento, né, para que doenças que ele vai ser utilizado e tudo mais. Então, a gente vai, então, fazer esse documento e dentro desse documento a gente tem que facilitar também a vida do leitor, no caso, não só o médico, mas o médico, o farmacêutico, o enfermeiro e tudo mais. Então, ele vai pegar esse documento e ele quer, por exemplo, sugestões de medicamentos anti-inflamatórios. Né? Ele precisa de um anti-inflamatório para um determinado paciente, ele quer, então, se aprofundar um pouquinho mais nas informações sobre os anti-inflamatórios que a gente tem no hospital. Então, a gente vai ter um índice, né, de medicamentos, por exemplo, onde vai dizer quais são todos os anti-inflamatórios que a gente tem. Então, procuro lá pela ação farmacológica, anti-inflamatórios. Tem esse, está na página tal, tal e tal. Ele vai direto lá, lê as monografias, né, de cada um dos anti-inflamatórios e decide qual seria o melhor. Tem que ter um índice que ele possa ir por patologia. Para dor de cabeça, né? Aí vai ter o índice lá. Para dor de cabeça tem um medicamento tal, 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 que estão na página tal, tal, tal. E ele vai lá e procura. Eu quero procurar a monografia do paracetamol. Tem que ter um índice nesse documento também, por ordem alfabética de cada um dos medicamentos que a gente tem descritos ali dentro. Então tem que ter pelo menos aí 3 índices diferentes, para que possa facilitar a vida de quem está lendo, né? Que ele consiga localizar rapidamente o produto. Hoje, obviamente, né, com a questão digital,
muitas vezes essa listagem, né, essa padronização, esse manual, ele é feito de forma digital, e daí você tem as formas de procurar mais facilmente, mais rapidamente, nas buscas lá. Mas, mesmo assim, tem gente que ainda está acostumado a imprimir esse material e guardar e folhear, então a gente tem que ter isso bem claro, para que a pessoa consiga encontrar rapidamente aquilo que ela está precisando. Então, esse documento a gente vai chamar de guia farmacoterapêutico, tá? E daí, cada medicamento que a gente selecionou e padronizou tem um espaço ali dentro, geralmente em ordem alfabética. E o que tem que ter de informação para cada um desses medicamentos, dentro dessas monografias, né? Forma farmacêutica de apresentação e dose, indicações e contraindicações, reações adversas, doses recomendadas e via de administração e observações quanto à utilização no hospital. Então, assim, tem toda uma apresentação falando do produto, o que ele qual que é a sua farmacocinética, farmacodinâmica, tudo certinho. E daí tem essas informações que são, digamos assim, mais úteis para a utilização no dia a dia, né? E uma das informações bastante importante é a observação quanto à utilização no hospital. Porque muitas vezes, né, chega o produto lá para o pessoal que vai fazer a administração e eles não têm muita certeza de como fazer a administração do medicamento. Então, quais são as regras, como é que é o processo e tudo mais. E é bastante importante, né, que você faça a administração de forma correta. Então, o que acontece? Em cada uma das enfermarias tem que ter uma cópia desse guia farmacoterapêutico e a pessoa que vai fazer a administração, ela pode ir lá na monografia do medicamento que ela vai aplicar e, né, ali mostra tudo. Ela pode conferir, né, se é o medicamento correto pela indicação, ela pode conferir se a dose está dentro do padrão, né? E ela pode conferir como que tem que fazer a administração. Então, isso é bastante importante porque muito produto, muito problema que a gente tem dentro do hospital está ligado à questão de administração incorreta. Então, quando a gente tem isso descrito para cada medicamento, facilita bastante a vida do pessoal que vai fazer a administração lá no final do processo, né? Que mais? Estabelecimento de normas. A Comissão Farmacoterapêutica deverá avaliar e fixar normas para utilização de medicamentos não padronizados, inclusão e exclusão de medicamentos e restrição de uso de alguns medicamentos. Então, a gente tem que pensar também, a gente fez um processo de seleção, a gente padronizou, mas vai ter casos, né, que já tem que ser pensados antes de acontecer. O que a gente tem que fazer, por exemplo, quando um médico precisa simplesmente de um medicamento que não está padronizado dentro do nosso hospital? O que tem que ser feito? Como que tem que ser feito? Não tem outra opção, né? É uma doença que não estava prevista, é a primeira vez que acontece e precisa de um medicamento específico que não tem no nosso hospital, porque a gente nunca imaginou que aquela doença fosse acontecer dentro do hospital. E agora? O que a gente faz? Então a gente tem que criar uma regra, né? Quando isso acontecer, o que vai ser feito? Não dá para simplesmente o médico falar assim, ó, comprem e se virem. Não. Então, primeiro, ele vai fazer um documento explicando por que ele precisa daquele medicamento. Né? Então, ele tem que ter uma justificativa plausível, né, dizendo por que ele precisa daquele medicamento e não pode utilizar nenhum dos medicamentos que a gente tem dentro do hospital. Então, ele manda esse documento
é feita uma análise desse documento. Se for aceito, né, for aceita a justificativa, a farmácia vai lá e compra o medicamento e, né, disponibiliza para ele. Se, né, essa comissão avaliar que a justificativa dele não é plausível e tem outro medicamento que possa ser utilizado dentro do hospital, vai ser negado. Então, para que não fique aquela coisa assim, o médico prescreveu qualquer coisa, não tem, não é selecionado, não é padronizado, mas vamos correr comprar. Não. A gente tem que ter uma rigidez para que não vire bagunça. Então, ele vai ter que justificar, vai ser analisado, e se a justificativa for plausível, aí sim é comprado. Se, com o passar do tempo, né, ele fizer uma segunda solicitação, uma terceira solicitação, a comissão vai ver se de repente não é a hora de colocar esse medicamento dentro da nossa seleção, dentro da nossa padronização, que é o item seguinte, né? Quais são as regras de inclusão e exclusão? Então aqui a gente já vai determinar também, imaginando o futuro. Quando que a gente vai incluir um novo medicamento? Então já fica lá determinado. Quando surgir um medicamento novo no mercado que tenha uma, um resultado, né, superior ao que a gente tem nos dias de hoje, nesse momento, quando um médico começar a pedir um determinado medicamento que não está padronizado, se for pedido, sei lá, 3 vezes em um mês, né, a gente avalia e coloca esse produto. E quando que a gente vai excluir? Quando um produto melhor vier no mercado, né? Ou quando o produto deixar de ser distribuído pelas empresas, né? Então a gente já tem que colocar todas essas regras, imaginando que no futuro isso venha a acontecer. E vai ter, obviamente, as regras de utilização específica para alguns medicamentos, como é o caso dos antimicrobianos, né? Que para evitar, inclusive, a questão de a gente criar, né, e aumentar a resistência a antimicrobianos, tem que ter regras específicas para isso. Quando utilizar os antibióticos, né? Como utilizar, né? E quando que a gente vai poder utilizar aqueles medicamentos que foram separados para casos emergenciais, para casos que outros antibióticos já não trouxeram efeito. Então, tudo isso tem que estar já estabelecido quando a gente faz o processo de seleção e padronização. Que mais? A Comissão de Farmácia Terapêutica é responsável pela divulgação da seleção de medicamentos. Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica vai, né, fazer eventos, vamos dizer assim, né, para que todos fiquem cientes que foi feita uma padronização de medicamentos dentro do hospital. Então, vai fazer reunião com os diversos médicos que a gente tem, vai fazer com os farmacêuticos que, né, por mais que a gente acabe trabalhando com os produtos no dia a dia, não são todos que vão participar desse processo de seleção, então eles precisam ficar cientes. O pessoal que faz administração, o pessoal que faz compras, todo mundo, né, que tem ligação com o medicamento precisa saber que a padronização aconteceu e precisa saber o que está padronizado ali dentro. Então, essa divulgação é bastante importante. E com o passar do tempo, a gente tem que avaliar tudo aquilo que a gente fez, né? Então, a gente faz uma avaliação periódica, né? Com amostragens, assim, faz aquelas alterações quando é necessário. Chegou um novo medicamento no mercado, o medicamento saiu de linha, tal, mas a cada 2 anos essa comissão vai se unir novamente para avaliar tudo o que aconteceu nos 2 últimos anos. Então, para verificar o que está dando certo e o que não está dando certo. Se tiver coisas que não estão dando certo, como que vai ser feito, o que vai ser feito para mudar, né? Então, dentro disso aí, algumas coisas que vão ser avaliadas quantas vezes o medicamento não padronizado foi solicitado por médico, será que
Vale a pena, então, dependendo da quantidade, será que vale a pena a gente colocar na nossa relação ou não? Agora, se você vê que constantemente, lá atrás já, o médico está pedindo várias vezes por mês, você já nem espera esses 2 anos, você já faz essa inclusão direto, né? Outra questão que a gente vai ver é o perfil de consumo dos medicamentos, né? Então, entender qual que é o comportamento dos medicamentos dentro do hospital, o que sai mais, para que sai, o que sai menos, quando que sai e assim por diante. E, claro, buscar as novas alternativas terapêuticas. Então, de uma forma assim, não emergencial, né? Estudar tudo aquilo que a gente tem em questão de tratamento, de terapia. Então, a gente tem todo um processo de criação de protocolos, né, para tratamento de doença. Então, dentro de um hospital vai ter um protocolo, por exemplo, para tratamento de, sei lá, de um tipo de infecção. Vamos analisar, né, se hoje, passados 2 anos da criação desse protocolo, se de repente não existe um outro protocolo que traga resultados melhores. O antigo falava que era para tomar amoxicilina 3 vezes ao dia por 7 dias. O novo protocolo que está sendo utilizado aí pelo mundo diz que tem que ser 3 vezes ao dia por 10 dias. Então vamos ver se realmente não seria melhor a gente ajustar o nosso protocolo dentro do nosso hospital. E assim por diante. Então, essa avaliação é para ver, né, o contexto geral e ver o que está dando certo e o que pode melhorar. Muito bem. Só para a gente terminar, então, a gente faz, além da seleção de medicamentos, a gente faz a seleção dos germicidas, né? Então, a gente vai avaliar os diferentes produtos germicidas que a gente tem no mercado, aquilo que pode ser utilizado dentro do nosso hospital, que tem campo, né, de atuação, e escolher aqueles que são necessários. Então, a gente tem produtos específicos para determinadas áreas, produtos específicos para determinados tipos de micro-organismos. Então, a gente precisa conhecer todos esses germicidas que a gente tem para ver aqueles que são adequados para o nosso ambiente hospitalar. Então, por exemplo, precisamos, né, conhecer a composição de todos os produtos, saber quais são as substâncias ativas que estão dentro de cada produto, como que eles agem, né, como que é o mecanismo de ação, para que eles são indicados e quais são as contraindicações. Sabendo as contraindicações, a gente vai saber principalmente como que ele tem que ser manuseado, né? Se precisa de máscara, precisa de luva, se precisa de algum tipo de proteção especial para o trabalho dele e tudo mais. Lembrando que germicidas, né, eles são selecionados e eles têm que fazer rodízio dentro do hospital. Se eu ficar usando o mesmo germicida em um determinado local por 2 anos seguidos, no final do segundo ano, com certeza esse germicida não faz mais nenhum tipo de ação sobre as bactérias que estão ali no ambiente, porque elas já ficaram resistentes. Então a gente tem que fazer um rodízio, né? Então, quando a gente faz essa seleção, a gente tem que pensar nisso também. Hoje eu vou utilizar este determinado germicida para limpeza de superfície, por exemplo, mas daqui a 3 meses eu vou ter que utilizar um outro produto. Porque se eu ficar utilizando o mesmo, vai chegar um tempo que não vai mais funcionar. E também a gente vai fazer a seleção dos correlatos. Lembrando, então, que os correlatos aqui é uma gama gigantesca de produtos, né? E a gente precisa, então, de algumas informações bastante importantes para a gente selecionar o produto certo. Então, a gente precisa conhecer as características do nosso hospital, o que o nosso hospital faz, para a gente saber quais são os produtos, né, correlatos que a gente vai precisar. Por exemplo, o hospital faz cirurgia? Faz. Muito bem. Então a gente precisa comprar fio de sutura, né? Cirurgia está ligado a fio de sutura. Tá bom. Quantos fios de sutura diferentes a gente tem no mercado? Tem
de nylon, tem de algodão, tem de aqueles catgut, que é de tripa de carneiro, tem de aço, tem mais variadas composições, né? Cada um, né, para uma utilização diferente. Tem espessuras diferentes, então tem um fio de nylon, por exemplo, de uma certa espessura, e tem um outro fio de nylon para outra espessura. Eles são utilizados em diferentes situações, são utilizados em cirurgias diferentes, né? Então a gente precisa conhecer tudo isso para a gente saber quais são os produtos que a gente deve comprar. Então, quando lá atrás a gente fala que a gente precisa ter todas as características dos produtos que a gente vai comprar, a gente tem que pensar nisso. E a descrição desse produto tem que ser uma descrição que traga a certeza de que aquilo que a gente está pedindo é aquilo que vai chegar. Porque se você simplesmente fizer um pedido lá, mandar um pedido lá para a central de compras e falar assim, eu preciso de fio de nylon para cirurgia, pronto. O que vai acontecer? O pessoal lá da central de compras não vai saber que tem 10 espessuras diferentes, tem 10 metragens diferentes e cada uma delas é para uma utilização diferente. Eles vão comprar o quê? O mais barato. E vão te trazer o mais barato. E talvez não fosse aquele que você estava esperando, porque você não fez uma descrição correta e completa do produto. Né? Então, é bastante importante que a gente tem essa descrição completa. E não só, né, quando a gente vai fazer um pedido, essa descrição não é só da composição do produto, mas muitas vezes até da própria embalagem. Por exemplo, eu posso pedir seringa de insulina. Quantos tipos diferentes eu tenho? Eu tenho, inclusive, seringas de insulina que vêm em pacotinho com 10, pacotinhos com 100, né? E tenho aquelas que vêm individuais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Preciso conhecer o objetivo do produto, exatamente para que eu possa fazer essa descrição corretamente, eu possa ter o produto certo para utilização dentro do hospital. Então, quando eu faço essa seleção, eu tenho que saber, né, quais são os produtos que são utilizados e quais são as atividades que vão precisar dele. E a questão da apresentação também, né? Então, eu preciso ver o que o hospital precisa, na verdade. Então, quando eu vou selecionar esses correlatos, não é simplesmente dizer eu preciso de seringa. A gente vai ter seringa dentro do hospital. A gente vai ter que tipo de seringa, que tipo de agulha, que tamanho de agulha, que espessura de agulha, né? Qual que é o calibre. Eu quero que elas sejam de plástico, eu quero que sejam de vidro, eu quero que sejam de 1 ml, de 10 ml. Eu quero que elas venham numa caixa com 100 unidades, eu quero que elas venham individuais. Né? Então, tudo tem que ser muito bem descrito. Então, a gente precisa conhecer muito bem o produto para selecionar o produto correto. E, de repente, ele não ficar lá num canto, porque simplesmente a gente não pediu corretamente e aquele produto não tem uso nenhum dentro do mercado. Do mercado, não, do hospital, desculpe. Então, a gente precisa conhecer, inclusive, a descrição, como deve ser feita de cada produto. Né? Então, existe um livro de farmácia hospitalar que ele tem páginas e páginas de descrição de diferentes produtos dentro de utilização dentro do hospital. Então, tem nomes específicos para isso, e você precisa denominar eles corretamente. Então, cânula é uma coisa, tubo é outra coisa, dreno é outra coisa, seringa é outra coisa, e assim por diante. A gente precisa, então, conhecer todos esses produtos para que a gente consiga fazer a seleção correta. Tá? Então, conhecer a fundo mesmo. E, né, levando em consideração que todos os produtos que a gente selecionar e a gente padronizar dentro do hospital devem preferencialmente serem de uso único para evitar contaminações. Né? Então,
A comissão de controle de infecção hospitalar vai sempre, né, pedir que a gente faça uma seleção pensando na questão do produto de uso único, que seja então descartável depois da utilização, para evitar infecções, reinfecções e tudo mais, né? Deixar certas coisas no passado, como seringas de vidro que eram esterilizáveis em água e tudo mais, né? Ou produtos que são reutilizáveis e são esterilizáveis em óxido de etileno, por exemplo, só quando realmente for necessário, né? Se não for necessário a gente reutilizar os produtos, o ideal é que a gente compre o produto descartável. Ah, mas isso não vai encarecer o produto, não vai encarecer ah, os correlatos, pelo menos dentro do hospital? Vai encarecer por um lado, mas vai evitar muito problema de, de infecção que muitas vezes pode trazer um custo muito mais alto para o hospital e para as pessoas, né? Então, material descartável, plástico descartável, muitas vezes a gente sabe que tem um impacto grande no ambiente, mas esses produtos podem, né, ser descartados corretamente e trazer menos risco. Porém, uma vida perdida não tem volta, né? Então, gente, é isso por hoje. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Professor, Não acredito que parou de apresentar e vocês não me avisaram. parou agora. Agora? Ai, graças a Uhum. Deus. Graças a Deus. Ah, então, É, menos mal. Diga. só para confirmar, então vai ter dois trabalhos. Dois. Um que já está no ABA, que é aquela pergunta, Isso. e daí você vai postar o outro trabalho. Isso. E daí a prova vai ser presencial na segunda-feira que vem, né? Na segunda-feira que vem. Bom, E vocês têm uma sala que vocês já utilizam no dia a dia. Provavelmente vai ser nessa sala mesmo, tá. tá? E, e daí a prova vai valer quanto? Aí eu não sei se é 6 pontos e 4. Tinha que ver lá no plano de ensino. Se eu não me engano, é 6 e 4 os trabalhos. Tá, então cada um dos Mas trabalhos vai valer, na 2. teoria, 2, e daí a prova Isso, vai ser 6. E a isso. prova vai ser todo o conteúdo? Ou você vai focar mais em alguma coisa? Ah, histórico não precisa. A parte do histórico não precisa, Tá. tá? Então, aquele comecinho de histórico, não. E, Mas daí vai até aqui, porque, na verdade, assim, a prova já foi feita há bastante tempo, pediram para a gente fazer faz muito tempo. E até pode ser que tenha alguma questão que a gente não tenha visto ainda, mas daí a gente anula lá na hora. Mas, teoricamente, é para estar tudo até a aula de hoje. e são 20 questões? 20. E quantas discursivas? 2. Acho que era isso, então. Obrigada, professor. Tá certo, então. De nada. Até segunda-feira que vem, então. Até. Tchau. Tchau, pessoal.